Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a estatística dentro da experimentação agrícola, né, voltado especificamente para um assunto que é muito importante na disciplina de vocês, que é o teste F. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da experimentação, tá? Porque vocês vão ter uma disciplina exclusivamente chamada experimentação agrícola, onde vocês vão conhecer mais profundamente todo o passo a passo da experimentação, tá certo? E aí, hoje a gente vai ver um pouquinho nessa parte do teste F, que é muito importante. Desculpa. Que é acompanhado de uma carga teórica e uma carga de cálculo também bem expansiva. Então, é importante que vocês aprendam a parte teórica para que vocês possam se dar bem na parte de cálculo, tá? Aquilo que eu sempre falo para vocês, não adianta vocês saberem o passo a passo de um cálculo, né, de uma fórmula e saber desenvolver, e no final não saber o resultado que aquele cálculo te deu, tá bom? Então é isso que eu prezo. Eu prezo a resposta, né, voltado para aquele cálculo que você fez, que você decompôs. Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é experimentação, né? Então, a experimentação nada mais é do que um teste, do que testar, do que ensaiar, tá? Ensaiar para quê? Ensaiar antes, a gente ensaia antes, né? Para que tudo dê certo na hora de fazer a realidade, né? Vamos dizer assim. Um exemplo bem empírico que eu dou, né? Dos cantores, né? Os cantores, eles antes de subir ao palco, eles têm que ensaiar, passar o tom, passar os instrumentos, né? Não desafinar, fazer afinação para quê? Para quando chegar na hora do show, né? Ele dar o melhor dele, não desafinar, cantar bem, não errar as letras, né? Entrar certo em cada instrumento. Então, isso é ensaiar. Tá? No nosso meio agronômico, a experimentação ela não se difere muito não, tá? Então, o pesquisador ele tem essa opção, né? Esse meio, na verdade, importantíssimo que é experimentar, que é testar diferentes ou possíveis soluções para um problema agronômico, tá? Então, a experimentação ela vem para isso, ela vem para resolver um problema agronômico através de diferentes tratamentos. O que é tratamento? Tratamento, o nome já vem, né, de tratar, ou seja, de resolver uma certa situação, um certo problema, tá? O que é importante? Como é que entra a importância da estatística dentro da experimentação? Então, quando você planeja um experimento, antes de tudo, você tem esse problema agronômico que você precisa resolver. Porque ninguém vai chegar montando experimento porque quer. Hoje eu acordei com vontade, eu quero montar um experimento e pronto. Não é assim. O pesquisador ele só planeja um experimento se ele tiver uma situação agronômica ou um problema agronômico que ele precisa resolver, né? Então, o planejamento, né, de um experimento, ele é acompanhado da execução, né, e da coleta de dados, né? E existem outros passo a passo que vocês vão conhecer, tá? Então, quando se monta um experimento, automaticamente você vai ter que gerar dados. Por quê? Porque esse experimento, quando ele é instalado, ele é voltado para uma variável resposta. Então, você monta um experimento e você quer obter uma resposta daquele experimento, né? Onde aquela resposta vai ser o teu resultado para aquele problema que tu precisa resolver, né? Então, justamente, né, através desse experimento que vai ser condicionado a gerar um conjunto de dados. E esse conjunto de dados, ele vai ser utilizado pela estatística, né? Ela vai decompor esse conjunto de dados, né? Como é que é decompor? Esse conjunto de dados vai ser utilizado através de cálculos estatísticos que eles vão nos dar uma resposta, ou seja, um resultado científico em relação àquele problema agronômico que você tem, tá? Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, eu estou com um pomar de goiaba e
tô com problema de pulgão, né? Então, o pesquisador foi lá, olhou, tá dando muito pulgão, a incidência de pulgão está demais, tá? Logo, o pesquisador tem um problema agronômico e ele precisa resolver esse problema, tá? Então, dentro do seu planejamento, ele observou que tem 5 produtos que resolvem bem esse problema com pulgão em plantas de goiaba, né? O que o pesquisador pensou? Em testar esses 5 produtos para saber qual desses produtos realmente vai ter a eficiência, né? Vai ser capaz de controlar essa incidência de pulgão. A incidência de pulgão, né? O percentual de incidência de pulgão nas plantas de goiabeira vai ser a minha variável resposta, ou seja, o produto que mais né, diminuir, mais controlar essa incidência de pulgão vai ser o que eu vou considerar o melhor para indicar ao produtor, tá certo? Então, é isso que o pesquisador está buscando nesse exemplo, tá? Então, a variável resposta, que é a incidência de pulgão, é o que eu vou coletar os dados. Então, depois que o pesquisador executa, né, o experimento, ou seja, ele aplicou as doses lá de cada produto, transformando eles em seus tratamentos nas plantas lá de goiabeira, vai gerar dados, né? Então, o pesquisador vai ter que ir lá, o avaliador, e coletar, olhar cada tratamento, olhar cada planta, né? E ver qual delas tem menor incidência de pulgão, né? De acordo com cada tratamento, de acordo com cada produto que foi aplicado nessas plantas. Esse conjunto de dados gerado que é o importante dessa variável resposta, porque é onde chega a estatística, né? Que ela vai utilizar esses dados para decompor através de cálculos estatísticos, e esses cálculos é que vão nos trazer a resposta, né, através do teste F, tá? Então, esse resultado, né, científico, que vai ser através do teste F, é que vai nos dar o nosso primeiro resultado científico dentro da experimentação agrícola, tá? Então, para que usar a estatística, né? Para organizar os dados adquiridos, né, que são oriundos de uma variável resposta. Então, esse conjunto de dados vai ser organizado para que ele possa ser utilizado no segundo passo, que é para decompor esse conjunto de dados e, então, redefinir esses resultados científicos, tá? Esses resultados científicos, quando definidos, isso quer dizer, esta é a minha resposta em relação ao resultado que eu precisava dar àquele problema agronômico, tá? Esses resultados científicos, resposta em relação ao problema agronômico, é obtida através desses cálculos estatísticos que vocês ainda vão conhecer e vocês vão praticar, tá? Então, como chegar a esses resultados científicos, né? Então, é preciso ter coletado os dados, né? E assim ter formado um conjunto de dados a respeito de uma variável, de uma ou mais, né? Então, eu preciso ter uma variável resposta para que eu possa coletar dados e, então, usar esses dados dentro da estatística para obter um resultado científico, tá? Então, esses dados eles são utilizados, né, na análise de variância, que é chamada ANOVA ou ANAVA, tá? Essa análise de variância, ela é demonstrada através desse quadro de análise de variância, tá? E ela é cada fator, né, desse grau de liberdade, soma de quadrado médio e o teste F, né, são esses fatores, são esses cálculos estatísticos, tá? Para cada item desse, é que eu vou conseguir decompor aquele conjunto de dados e então chegar à finalidade do teste F, né? E aí, então, eu vou ter meu primeiro resultado em relação ao meu problema que eu preciso resolver, tá certo? Então, pessoal, vocês vão ter que calcular, né, o grau de liberdade para tratamento, para resíduo, para total. Vocês também vão ter que calcular a soma de quadrados, tá? Tanto para tratamento, resíduo, total, o quadrado médio para tratamentos e resíduo, né? E o teste F, tá? Que é através do quadrado médio que eu vou obter
o meu resultado para o teste F, tá? O que é esse teste F, pessoal? Então, quando eu tenho esse problema agronômico e eu gero esse conjunto de dados e depois eu vou decompor através desses cálculos de grau, de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, o teste F é que vai me dizer se os tratamentos que eu utilizei como possíveis soluções, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, né, da incidência de pulgão nas goiabeiras, o pesquisador pensou em 5 produtos, né? Então são os tratamentos, tá? Por isso que eu tenho o fator de variação aqui, tá? Então esse fator de variação, né, que são os meus tratamentos, são minhas possíveis soluções que eu tenho para aquele problema agronômico. Então o pesquisador pensou em 5 produtos que podem controlar a incidência de pulgão nas goiabeiras, tá? O teste F, né, ele só tem a finalidade de me dizer se entre os tratamentos que eu utilizei, se entre os produtos, existe pelo menos um que se sobressaiu, que conseguiu realmente controlar aquela praga na minha goiabeira, tá? O teste F ele não me diz qual é o produto, mas ele diz que tem diferença entre os tratamentos se diferenciam. Então, existe algum que tem diferença significativa, então é o que pode controlar melhor a incidência de praga, tá? Então, apenas o teste F só tem essa finalidade. E é importante que vocês aprendam sobre o teste F, porque vocês vão aprender a calcular tudo isso daqui, tá? Todos esses parâmetros aqui do quadro de análise de variância, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, tá? E então vocês vão ter um resultado para F e esse F vocês vão ter que saber o que ele está te dizendo, porque é justamente esse F que vai te dizer se realmente seus tratamentos têm ou não diferença entre eles, tá certo? Por isso é importante vocês aprenderem um pouquinho sobre essa parte teórica. Eu trouxe um exemplo clássico para vocês de um experimento. Eu sei que nem todos já tiveram a oportunidade de montar um experimento, de saber como é que montam um experimento. Eu trouxe uma situação agronômica para vocês entenderem um pouquinho sobre um experimento, tá? Então, o pesquisador aqui na busca de encontrar um substrato, né, que condicione maior percentual de germinação para sementes de caçarizeiro, ele decidiu testar 5 substratos com 5 repetições e 10 sementes por repetição. Vejam só que o pesquisador está trabalhando aqui com sementes de caçari e ele está testando 5 tipos de substrato, que são 5 tratamentos, né? 5 possíveis soluções para resolver um problema agronômico em relação ao caçarizeiro. Qual é o problema agronômico aqui do caçarizeiro? O caçari é uma espécie nativa, né? Ele está em espécie de adaptação ou domesticação. Tá? Então, tem-se poucas informações na literatura a respeito da espécie, principalmente de produção. Tá? Então, o pesquisador, na busca de ter mais informação a respeito da germinação de sementes da espécie, ele decidiu planejar esse experimento para que ele pudesse saber realmente, né, indicar depois para o produtor qual é o substrato mais ideal para a germinação de semente de caçarizeiro, tá? Então, esse foi o objetivo do pesquisador diante desse problema agronômico que ele tem, tá? Os substratos ou os tratamentos que ele utilizou, tá? Areia, solo, substrato comercial, depois uma mistura de areia mais solo e o tratamento 5, uma mistura de areia mais solo mais estivo, tá? Então, os substratos, eles foram colocados em saquinhos de polietileno, tendo o mesmo formato e volume, tá certo? O que é importante no planejamento? Homogeneizar tudo que você puder, né? Tudo que você puder manusear, tudo que você quiser planejar, você tem que homogeneizar, tá? Então, o pesquisador ele não pode estar usando ambientes diferentes para o tratamento, né?
cores, né, de recipiente diferentes. Os recipientes tem que ser igual, tem que ser homogêneo, do mesmo tamanho, mesmo volume, tá? Para que isso não possa afetar o resultado. Quanto mais homogêneo você tem as condições materiais, físicas para o seu experimento, mais conclusivo, mais seguro, mais confiante são os teus dados lá como resultado, tá certo? Aqui eu demonstrei para vocês como é que ficaria esse experimento. Ah, professora, tem 5 tratamentos, né? Esse tratamento tem 5 repetições, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E cada sementinha, cada repetição tem 10 sementes, que foi o que eu demonstrei aqui para vocês. Cada quadradinho preto desse é um saquinho de polietileno, onde eu tô com a minha sementinha, né, de caçarim. E aqui eu demonstrei para vocês como essas sementes ficaram dispostas dentro do saquinho, né? E como foram organizadas, tá certo? Então, cada tratamento 1, 2, 3, 4, 5, cada um tem 5 repetições com 10 sementes por repetição. O que é importante vocês saberem num planejamento para um experimento? Primeiro, vocês já viram o problema agronômico. Segundo, vocês já viram quais são os tratamentos, né? E que esses tratamentos são minhas possíveis soluções, né? Para resolver esse problema agronômico que o pesquisador evidenciou, tá bom? Então, é importante que vocês também observem outros fatores que vocês devem destacar quando planejar um experimento. Por exemplo, o local do experimento. Nesse caso, vai ser em casa de vegetação. Por quê? A casa de vegetação ela é um ambiente bem controlado. Tem temperatura, luminosidade, irrigação, né, umidade controlada. Isso vai qualificar a germinação dessas sementes também, tá? Uma coisa importante também é a variável resposta, que adianta você montar um experimento e não saber o que você quer dele como resposta, né? Então, a tua variável, né, que você vai determinar no seu experimento, ela vai ser a resposta para aquele problema que você precisa solucionar. No nosso caso, a nossa variável resposta é a percentual de germinação de sementes de caçarim. Então, o tratamento que proporcionar maior germinação de semente de caçarizeiro é o que eu vou considerar mais adequado e talvez o indicado ao produtor para ele utilizar lá na sua área rural, tá certo? Outra coisa importante é o tempo de avaliação desse experimento. Você monta, você instala esse experimento e aí, quanto tempo você vai precisar avaliar esse experimento, tá? Então, o tempo e o intervalo de cada avaliação para outra é muito importante o pesquisador determinar, tá? Porque isso facilita o avaliador e ao campo, a casa de vegetação, avaliar nos tempos corretos. Os tratos culturais, o controle fitossanitário desse experimento também são fatores super importantes que devem ser planejados, tá bom? Então, gente, é desse experimento, tá? Desse experimento como um exemplo que eu dei para vocês. Então, é dessa forma que é gerado os dados, tá? Esses dados são coletados oriundo da variável resposta que você determinou. Então, nesse caso, o avaliador vai lá na casa de vegetação a cada 7 dias, né? E vai o que? Coletar a quantidade de sementes germinada para cada tratamento, de acordo com as suas repetições, tá certo? Então, é formada uma tabela no Excel e a pessoa vai lá coletar essas informações. E é justamente esse conjunto de dados formado que vai ser utilizado pela estatística para que a gente chegue ao nosso primeiro resultado científico através do teste F, tá? Outra coisa importante para vocês saberem. Aqui eu deixei para vocês, ó, exemplifiquei um resultado, por exemplo. Aqui pode ser considerado um tratamento. Vamos dizer que aqui é o tratamento 1. A gente pode observar que o tratamento 1 teve 100% de germinação em todas as repetições, né? Pode ser que ele tenha se sobressaído em relação aos outros tratamentos. E então, eu posso indicar, né? Posso confiar
que esses dados, né, realmente são confiáveis e passar para o produtor. Olha, produtor, o tratamento mais indicado, ou seja, o substrato mais indicado para a germinação de semente durante 30 dias é somente areia, tá? Então faz um leito de enraizamento, de germinação e põe a semente para germinar que vai dar certo, tá? Mas antes eu só posso dizer isso se eu fizer a estatística desse conjunto de dados. Eu não posso dizer nada, mesmo a olho nu eu vendo a diferença, eu não posso dizer nada para o produtor. Primeiro, esses dados devem ser calculados, decompostos através de cálculos estatísticos, tá? Então vamos lá. Existem alguns pontos muito importantes dentro da experimentação que vocês devem saber de cor e salteado, tá? Tem que saber de verdade quando perguntarem isso para vocês, tá? Então, dentro de uma análise de variância, a gente tem dois tipos de fatores, os controlados e os não controlados, tá? Que são fatores dentro da minha experimentação agrícola, tá bom? Dentro do meu experimento. Então, tudo que é relacionado a planejamento do experimento, material do experimento, execução do experimento, tudo que eu consigo planejar, que eu consigo executar, que eu consigo manusear, comprar, separar, escolher, tudo isso é homogêneo, tudo isso eu consigo controlar. Eu consigo dizer a quantidade de um material que eu preciso comprar, eu consigo separar a proporção de substratos. Então, tudo isso eu consigo fazer, eu consigo planejar, controlar, fazer do meu jeito. Então, isso eu chamo de fatores controlados. Quem são meus fatores controlados aqui na análise de variância? Os meus fatores controlados são os meus tratamentos, tá? Como eu já havia falado para vocês, meus tratamentos são minhas possíveis soluções. Então, quando eu planejo esses tratamentos, eu planejo tudo. Desde quem são esses tratamentos, onde eu vou comprar, onde eu vou conseguir, como eu vou fazer, como eu vou adquirir, tá certo? Então, faz parte do meu planejamento, eu consigo executar, eu consigo manusear. Então, isso eu consigo controlar. Por isso que eu digo que dentro do meu FV, que é meu fator de variação, os tratamentos são considerados meus fatores controlados, tá? Já o resíduo, né? O que é o resíduo? Ou também chamado de erro experimental, eles são considerados meus fatores não controlados, tá? O que isso quer dizer? Os fatores não controlados nada mais são do que a temperatura, a chuva, a geada e outros fatores edafoclimáticos, tá? Eu não consigo controlar a quantidade, a intensidade da temperatura no dia ou pedir para que um dia seja mais quente e o outro seja mais frio. Eu não posso impedir uma chuva, uma enchente, eu não posso. Isso pode acontecer e acabar prejudicando o teu experimento, tá? Uma geada, por exemplo, que vários produtores sofrem com as geadas e acaba diminuindo a produção do produtor, né? As plantas acabam não suportando e aí o produtor perde muito. Então, existem lugares que dá muita geada, né? Então, isso acaba sendo considerado os fatores não controlados, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, tá? E nem tem como impedir. Então, é importante que vocês entendam que o resíduo, ou também chamado de erro experimental, é oriundo desses fatores que eu não consigo controlar. E realmente ele é um erro, né? Gera esse erro experimental dentro do experimento, tá? Porque é oriundo desses fatores que eu não consigo controlar, tá bom? Falando do resultado do experimento, né, em relação ao teste F, é aquilo que eu já frisei para vocês. Eu tenho esses meus 5 tratamentos, né, para resolver meu problema agronômico, que é conseguir, né, um substrato que condicione o maior percentual de germinação de sementes de cassarizeiro. Fiz lá a decomposição do meu conjunto de dados para variável resposta.
Porém, o teste F para esse experimento, ele só consegue me dizer, né, se tem diferença significativa entre os tratamentos que eu utilizei, tá? Ou se não houve diferença entre eles, todos germinaram na mesma condição, no mesmo percentual. O teste F, ele não me diz qual é desses tratamentos que realmente me trouxe maior percentual de germinação. Mas ele me diz, olha, entre esses tratamentos que você utilizou, pode ter certeza que entre um deles tem um que se destacou, tá? E aí, para me saber qual é desses tratamentos que realmente me trouxe o maior percentual de germinação de semente, eu preciso aplicar um outro tipo de teste, que é chamado de teste de média, que vocês não vão ver nessa disciplina, tá? Mas o que é importante? É o teste F que vai me dar o meu primeiro resultado científico, é ele que vai me dar uma direção, realmente. Eu estou fazendo a coisa certa, eu utilizei os tratamentos certos, né? E então vou obter uma resposta em relação àquele problema agronômico, tá bom? Então é isso que vocês precisam entender sobre o teste F, tá? A análise de variância, né? Assim como eu havia falado para vocês, pode chamar de ANOVA ou ANAVA, né? Ela tem essa grande importância porque é através dela que os cálculos estatísticos vão ser realizados para chegar ao teste F. E o teste F vai ser o meu primeiro resultado científico, no qual vai me dizer se realmente os tratamentos tiveram ou não diferença significativa. Então, a estatística ela entra aqui através dos cálculos estatísticos e traz essa importância da gente obter, né, o primeiro resultado científico em relação àquela situação agronômica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, tá? E um dos primeiros conceitos que eu coloco para vocês é sobre o objetivo da experimentação, onde ela segue 4 passos, que é o planejamento, a execução, a análise de dados e a interpretação dos resultados obtidos, tá? Então, o objetivo da experimentação é esse. Então, antes de tudo, a experimentação ela só pode ter um objetivo se tiver um problema agronômico. Depois que você tem um problema agronômico, você planeja, né? Depois do planejamento é executado, né? Aquele planejamento, o experimento é implantado, né? Nessa fase de execução para análise de dados, eu tenho a coleta de dados para que, então, depois esses dados sejam analisados através dos cálculos estatísticos, né? E aí que a gente tem as análise de dados. E, por fim, a interpretação, que é totalmente com a cabecinha de vocês, tá? Então, a interpretação dos dados vai ser oriundo lá dos resultados. Você vai calcular e depois você vai olhar para cada resultado daquele e me dizer o que realmente você tá enxergando como resultado para aquele teu problema agronômico, tá? O que é um experimento, né? Experimento ou ensaio? Isso eu já conversei com vocês, né? Experimentar é testar, né? Que é oriundo de um trabalho previamente planejado, segue determinados princípios básicos que vocês ainda vão ver lá na frente. Então, a experimentação ela segue o princípio da casualização, repetição e controle local, tá? E no qual se faz a comparação do efeito dos tratamentos, tá? Então, aqueles tratamentos, eles passam por um processo de comparação de efeito. Então, eu vou comparar o efeito do tratamento 1 com o 2, o 3, o 4, né? E assim por diante, para que eu saiba no final qual desses tratamentos vai me trazer uma solução para aquele meu problema. Tá? Por isso que é feita a comparação entre os tratamentos para saber qual que se sobressaiu. O que é um tratamento? De forma clara e sucinta, como eu já falei para vocês antes. Tratamento nada mais é do que uma possível solução para um problema agronômico. O que pode ser um tratamento? Pode ser um produto, né? Pode ser um tipo de adubação, quantidade de água. Isso depende da tua situação agronômica que tu precisa resolver. Então, quando você define um método, você define um elemento, um material, uma condição, você está determinando diferentes tratamentos, né, para tratar daquele problema, né, para te dar uma solução. Quando a gente trata de uma doença, a gente trata para ter a saúde de volta, né? Então, ter uma resposta benéfica.
Outra coisa importante, bem importante na experimentação, é a unidade experimental ou parcela. Então, é importante que vocês saibam que a unidade experimental nada mais é do que o ambiente, ou a unidade que vai receber o tratamento e fornecer os dados que vão refletir seu efeito. Por exemplo, no nosso caso lá, vamos aqui nesses exemplos. A placa de Petri, ela pode ser um ambiente no qual vai receber o tratamento, que pode ser uma planta, pode ser um fungo, pode ser diferentes nutrientes, tá? A própria planta pode ser uma unidade experimental, o vaso pode ser uma unidade experimental, então o ambiente que vai receber o teu tratamento. No nosso caso, o ambiente que recebeu o nosso tratamento, que são os diferentes substratos, é o saquinho de polietileno. Então, ele é a nossa unidade experimental, tá? É importante sempre vocês saberem também que existe uma perguntinha sempre que eu faço. Eu dou a situação agronômica, né? E aí depois eu pergunto quantas unidades experimentais eu tenho no experimento, né? Como é que a gente calcula? Como é que a gente sabe quantas unidades experimentais eu tenho dentro de um experimento? Eu apenas multiplico a quantidade de tratamento vezes a quantidade de repetições que eu tenho. E então, eu tenho a quantidade total de parcela, tá? No nosso caso, a gente tem 5 tratamentos, né? E temos 5 repetições. Quando eu multiplico 5 por 5, eu tenho 25, né? Que é igual a 25 parcelas ou unidades experimentais para esse experimento que eu mostrei para vocês, tá? Então, é importante que vocês entendam sobre unidade experimental, né, a quantidade de unidade experimental, tá, que vocês vão ter no experimento, né, no qual eu dou uma situação para vocês. O último conceito importante, né, para essa aula, para vocês não esquecerem, é que na experimentação, né, a gente não utiliza como base a população. Vocês sabem que a população é um conjunto todo, né? E para a experimentação agrícola, como é só um teste, um ensaio, eu não preciso de uma população para me obter um resultado concreto a respeito daquele problema agronômico. Eu preciso apenas de uma amostra, tá? A amostra nada mais é do que essa parte, né? Uma parte de elementos relacionada de uma população. Aqui eu representei para vocês com um círculo, né? E esse círculo me representa toda a minha população. E eu quero apenas uma parte dessa população para fazer uma amostragem, tá? Então, a amostra é muito importante dentro da experimentação, porque eu não preciso, é apenas um teste, é apenas um ensaio, eu só preciso de uma amostra, tá? Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Eu tenho uma empresa de 100 funcionários e eu preciso que a minha empresa vá me representar em outro país. Eu tenho 100 funcionários, eu não posso mandar os meus 100 funcionários para outro país, né? Então, eu preciso apenas de uma amostra. Então, peço apenas 10% dos meus 10% dos meus funcionários vão me representar lá em outro país, tá certo? Então, é dessa forma que eu quero que vocês entendam, tá? No nosso caso aqui, a gente utilizou, né, sementes de caçari para obter, né, um resultado em relação à germinação da mesma em diferentes substratos. Eu não preciso utilizar todas as sementes de todas as populações de caçari, né, de uma população total de caçari. Eu preciso apenas de uma amostra, testar nesses diferentes tratamentos e então obter uma resposta para aquele meu problema agronômico, tá? Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Me procure se não entenderem, tá? E próxima aula já vai ser com um pouquinho dos cálculos, na verdade, eu acredito com todos os cálculos, tá? E exercício, tá certo? Beijinhos!